Olá, amigos, tudo bem? Bom, me chamo Felipe Fontinelli e, juntamente com o nosso colega Rodrigo Feitosa, vou apresentar o artigo Pesquisação como um modelo para colaboração indústria-academia no contexto da engenharia de software. Bom, já viram, né? Pesquisação é o nosso tema definido, né, para a apresentação. Bom, segue então o roteiro da nossa apresentação, onde inicialmente eu irei introduzir um assunto, né, contextualizando o conteúdo deste trabalho, passar alguns trabalhos relacionados, informar sobre alguns trabalhos relacionados, logo em seguida, né, apresentar os casos de pesquisação deste trabalho, para contextualizar ainda mais esse assunto, algumas discussões, ok? E conclusões e referências deste trabalho. Bom, antes de mais nada, vou fazer aqui uma pequena apresentação muito simples do artigo, né? Os autores, né, envolvidos neste trabalho, Kai Petersen, Siggen, Ginsel e demais pesquisadores. São nomes aí estranhos, não sei se eu mencionei de forma correta. A conferência desse artigo, a publicado desse artigo, a conferência principal, a ASE, certo? 2014. O artigo foi publicado no Workshop Internacional sobre Colaboração Industrial de Longo Prazo em Engenharia de Software. E a publicação foi em setembro de 2014. Aí segue aí o link do DOI deste trabalho. Bom, já de antemão, apresento o que os autores definiram como o resumo deste trabalho, um overview deste trabalho, onde inicialmente os autores buscaram compreender, de certa forma, um estado geral, um estado da arte com relação ao uso da pesquisação, juntamente com a engenharia de software. Toda uma literatura foi verificada, okay, em busca justamente desse estado da arte. A partir daí, refletiu-se, né, algumas recomendações de como promover a colaboração indústria-academia por meio desta metodologia. Sabemos, né, dada essa disciplina, que existem várias metodologias de pesquisa, e pesquisação faz parte dessa gama de metodologias possíveis. E os autores, né, buscaram justamente a compreensão ou a colaboração indústria-academia. Bom, além disso, a estreita colaboração e coprodução com a indústria foi essencial para identificar e descrever os aprimoramentos necessários e fornecer um entendimento aprofundado desse assunto. Essas lições aprendidas e as diretrizes são apresentadas de acordo com as experiências de dois estudos de pesquisação, experiências essas adquiridas pelos pesquisadores na colaboração com a empresa Ericsson. Ok, pessoal? Bom, em ambos os casos apresentados, a pesquisação conduziu a vários refinamentos nas intervenções implementadas. Já já iremos mencionar esses dois casos apresentados. Um ponto importante, logo no início do artigo, chamou a atenção, é que os autores apontam, né, uma falta de relevância da pesquisa de sistemas de informação sob um ponto de vista prático. Okay? Isso lá em 2014, né, eles identificaram essa falta de relevância. E por essa razão, né, acaba existindo um aumento da popularidade da pesquisação em sistemas de informação. E eles trazem, então, possíveis argumentos, né, importantes para se utilizar a pesquisação nesse meio, como, por exemplo, né, o aumento da relevância da pesquisa em engenharia de software. Isso no contexto não só da pesquisação, né, mas outras metodologias aplicadas. Além disso, pode fornecer um modelo de coprodução entre pesquisadores e profissionais de engenharia de software. Essa palavra, coprodução, participação, engajamento, ela é muito presente na pesquisação, certo, pessoal? E visa compreender também uma situação em um contexto prático, melhorá-la por meio de mudança de uma situação, uma determinada empresa e uma determinada indústria, ok? Esse termo, pessoal, pesquisação, já dá uma ideia do que se trata a pesquisação, certo? Onde ao mesmo tempo que o pesquisador observa, faz um levantamento de dados, ele também já de imediato age de modo a concretizar ações dentro de uma organização, uma instituição, ok? É um método de pesquisa altamente participativo e também está definido como uma metodologia qualitativa, ok? Assim como as demais também, busca solucionar um problema real, ok? Dentro de uma organização e, como eu falei, né, colaboração. A palavra é um termo bem definido na pesquisação. Já a necessária participação dos envolvidos, seja no diagnóstico da situação, apenas no diagnóstico, que é um dos casos da pesquisação, mas sobretudo na elaboração de um plano de ação, ok? Além disso, na intervenção dos problemas sob uma observação, ok, pessoal? Visando a mudança social. Bom, então trago também, de antemão, uma parte, né, de uma definição dada por Tiolente, né? Não sei, desculpem. Que ele diz o seguinte:
Sua base empírica é conhecida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Reparem, pessoal, mais uma vez, esses termos são muito bem definidos na pesquisação: cooperação, participação, pesquisa empírica, de modo que, dada uma associação com uma ação, a resolução de um problema com um coletivo, ok? Onde, de certa forma, né, há a junção entre pesquisadores e participantes envolvidos diretamente na criação de um plano de ação, ok? Sua utilização, como eu falei, né, busca mudança, no sentido de quê? De melhorar a situação de um determinado contexto, seja no sentido de compreensão dos participantes, de suas práticas, ou da situação em que se encontra um problema a ser melhorado, ok? Bom, para facilitar o planejamento, a execução e o relato da pesquisação no contexto da engenharia de software, os autores, né, relataram as descobertas da literatura da engenharia de software, como eu falei no início, né, eles fizeram um levantamento, um estado da arte, né, da literatura da engenharia de software. Para quê? Para refletir sobre dois casos em que os pesquisadores, com base em suas experiências, utilizaram a pesquisação para introduzir mudanças na empresa Ericsson, ao qual alguns faziam parte. Quais foram esses casos? Bom, inicialmente, a introdução de um método para análise de risco de segurança de software, e um outro caso, né, a introdução de um instrumento de elicitação para operacionalizar as estratégias de GQM+, na organização. Mais adiante, né, o nosso colega Rodrigo irá mencionar com mais detalhes cada um desses casos. Bom, mas dando continuidade aqui à contextualização, à introdução sobre pesquisação, a pesquisação é caracterizada de várias maneiras. Existem vários autores que definem estratégias, formas de introduzir a pesquisação em uma organização. Uma das características da pesquisação, dada por Baskerville, ele define a pesquisação da seguinte forma, caracteriza a pesquisação da seguinte forma: uma intervenção focada, uma pesquisação iterativa e uma pesquisação participativa. Na intervenção focada, ou seja, uma ação, ela é introduzida por um pesquisador com o objetivo de compreender a consequência da ação no contexto estudado, ou seja, há uma ação, certo? Há a realização de um diagnóstico inicial e, a partir de uma ação, verificar, né, e compreender as consequências dessa ação no contexto estudado. Já a iterativa, há uma ação realizada, por exemplo, um método, um framework é introduzido, e esse método, essa ferramenta, ela é melhorada iterativamente em vários ciclos da pesquisação, ok? Existem diferentes métodos que podem ser propostos, né? Têm sido propostos como estruturar esses ciclos. Já na pesquisação participativa, o pesquisador, né, participa ativamente da execução da ação e pode fazer observações pontuais no contexto estudado, sempre participando, sempre fazendo devidas observações nesse contexto. Outro ponto de vista da pesquisação, como eu falei, né, existem vários pontos de vista, é dado por French, né, e Bell. Nesse ponto de vista, a pesquisação ela pode ser definida ou caracterizada como uma pesquisação diagnóstica, participativa, empírica e experimental. Muitos autores, né, inclusive, definem a pesquisação mais por esse ponto de vista, certo? Levam mais por essa ótica, onde na pesquisação diagnóstica o pesquisador simplesmente contribui, certo, à organização de modo a simplesmente identificar e descrever sistematicamente um problema. Mas ele, a partir do momento que ele faz uma proposta de solução ou uma ação, ele não se envolve mais, certo? Ele simplesmente aponta, né, faz um diagnóstico, como o nome já diz, aponta uma solução, uma ação, mas não se envolve mais. Já na participativa, o pesquisador está envolvido diretamente nas demais ações, pois a organização participante compartilha as experiências da aplicação dessas ações. Na empírica, as ações empíricas, em ações empíricas, os membros da organização coletam sistematicamente os dados, capturando o efeito dessa ação. Já eu vou mencionar a respeito do ciclo da pesquisação, vocês vão entender até como funciona, talvez entender melhor cada um desses pontos de vista aqui, ok? E para concluir, né, concluir esse ponto de vista, a experimental, vários ciclos de ações e avaliação são realizados com uma ou mais organizações para, de certa forma, melhorar essa ação. Você pode até confundir, né, nessa parte de pesquisação experimental com uma pesquisação, um estudo controlado, ok? Mas não confunda com estudo controlado, a metodologia de estudo controlado propriamente dito. Mas vários ciclos de ações e avaliações são realizados com uma ou mais organizações. Com o experimento controlado, vai modificando, né, implementando algumas iterações de modo a melhorar a ação, ok?
Bom, como eu mencionei, né, nós temos então o ciclo da pesquisação, onde o ciclo inicial, né, a fase de diagnóstico, okay? O segundo ciclo é um plano de ação propriamente dito. Logo em seguida nós temos uma tomada de ações a serem realizadas. O quarto ciclo, o ciclo de avaliação, um ciclo muito importante, ok? Assim como todos os demais são importantes, né, mas o ciclo de avaliação é muito importante nesse contexto. E o ciclo final, a parte final desse ciclo, é a especificação do aprendizado. Então vamos a cada um desses ciclos aqui. Na fase de diagnóstico, o pesquisador está focado em simplesmente entender e descrever o problema, ok? Ou seja, o problema a ser resolvido é descrito e acordado. Pessoal, como eu falei anteriormente, a pesquisação, como um ponto de vista, dado como um ponto de vista, a pesquisação diagnóstica pode apenas chegar na parte de diagnóstico, ok? Onde o objetivo é focado em entender e descrever o problema, ok? Na segunda fase, nós temos então o planejamento e design da ação, onde as alternativas de como resolver esses problemas são apontadas, ok? Os pesquisadores então chegam a uma determinada escolha de como solucionar o problema ao qual eles estão lidando. Dada essa escolha, como a melhor forma possível de resolver o problema, é tomada uma ação, é realizado um plano de ação para a tomada de ações, ok? E, como eu mencionei, né, uma fase muito importante é a fase de avaliação, ou seja, os efeitos da ação que foram tomados são verificados. Okay? Isso pode ser feito usando diferentes métodos de coleta de dados. Uma fase muito importante aqui, okay? Que é o levantamento de dados em relação às ações tomadas no plano de ação, ou seja, na pesquisação. Isso pode ser feito como, pessoal? Medições, observações, questionários, entrevistas, grupos focais. Os autores até não colocaram aqui que eu posso citar outras formas de coleta de dados. Seminários, palestras, certo? Workshops, de um modo geral pode ser isso, ok? E na quinta fase, né, a especificação do aprendizado, onde os aprendizados gerais são especificados de alguma forma com base na avaliação realizada, ok? Esses são usados para decidir como proceder, por exemplo, se há necessidade de inserir mais ciclos para resolver o problema identificado lá no diagnóstico, ok, pessoal? Então esse é o ciclo da pesquisação, esses são os pontos mais importantes, as fases mais importantes da pesquisação, ok, pessoal? Bom, um ponto importante que o autor chamou a atenção no trabalho, ele chamou a atenção logo no início do trabalho, é o papel do pesquisador e a validação da pesquisação, ok? São dois pontos importantes, inclusive nós vimos em aulas anteriores, né, dos métodos já vistos na disciplina. Bom, o papel importante do pesquisador, né, esses métodos de pesquisa como estudos de casos, experimentos controlados, eles fazem uma clara divisão do trabalho entre o pesquisador e o pesquisado. A gente viu lá em estudos de caso. E até um exemplo bem interessante aqui que eles passam no trabalho, né, que em pesquisa de estudos de caso, por exemplo, o pesquisador ele faz um projeto estudo. Realiza entrevistas com os participantes, ou também, né, ele age como um observador, mas de forma passiva, para entender o contexto do mundo real. Porque isso não se aplica à pesquisação, ok? Porque na pesquisação não existe essa questão da divisão do trabalho, isso deve ser removido na pesquisação. O pesquisador ele trabalha de forma cooperativa, ok? O trabalho é realizado em equipe. Isso a pesquisação deixa bem claro. Bem claro. Por exemplo, né, quando os pesquisadores introduzem uma nova técnica, um novo ciclo, se for o caso, se for necessário, eles participam ativamente da condução desse processo, ok? Até a conclusão de uma determinada fase desse ciclo. Mencionei, né, além da importância do papel do pesquisador, a validade da pesquisa, da pesquisação. Dois pontos importantes aqui da pesquisação. Né? A pesquisação, pessoal, ela é altamente dependente do contexto, ok? Por exemplo, a ação é implementada em um contexto social específico, ok? O que pode dificultar a transferabilidade dos resultados, ou seja, uma validade externa. Além disso, a pesquisação também ela é muito subjetiva. Como assim? Os resultados eles podem ser altamente dependentes do reflexo e ação do pesquisador. Isso acaba acontecendo também entre as metodologias também, ok? Com possíveis enviesamentos, ok? Por exemplo, se o pesquisador faz parte dessa organização e não fornece uma visão objetiva, externa da situação, isso pode ser um problema, ok?
por ele fazer parte, passar muito tempo nessa organização. Isso pode ser um problema. Além disso, o pesquisador, como inventor da ação proposta, ele pode acabar interpretando os resultados positivamente. Nós chamamos, né, de viés seletivo ao relatar os resultados. Ok, pessoal? Então isso acaba sendo dois possíveis problemas a serem solucionados quando se trata de pesquisação. Bom, pessoal, como eu mencionei, uma fase importante da nossa apresentação aqui é apresentar alguns trabalhos relacionados, certo? Existem outros trabalhos relacionados no artigo, mas selecionamos aqui esses 4 para comentar, ok? Foi o trabalho de Glass e equipe. Eles fizeram uma revisão de 369 artigos no período de 5 anos, certo? De 6 periódicos de engenharia de software. Uma das questões de pesquisa estava relacionada ao uso de métodos de pesquisa, ou seja, quais foram os métodos de pesquisa utilizados nesses estudos. O maior número de estudos que eles usaram está mais relacionado à análise conceitual, por exemplo, estudos de caso e experimentos de laboratório, experimentos controlados. Ok? Em nenhum desses estudos foram utilizados pesquisação. Reparem, dado uma das questões de pesquisa, estava relacionada justamente a qual método de pesquisa foi utilizado, então chamou a atenção isso aí. Já o trabalho de Santos, eles realizaram uma revisão sistemática da literatura que identificou, né, estudos de pesquisação no contexto da engenharia de software. Ok, pessoal? No total, eles acabaram identificando 16 estudos da pesquisação e distinguindo entre inspirados e baseados em ideias de pesquisação e pesquisação genuína. Ok? Apenas 8 estudos podem ser classificados como pesquisação. Na verdade, apenas não. A metade dos estudos foram classificados como pesquisação genuína no que refere, né, à visão da pesquisa deles, dos autores. Ok? O trabalho de Steyron, os autores conduziram um estudo de caso sobre uma estrutura para o planejamento de programa de medição que desenvolveram. Okay? O ponto importante desse trabalho é que um dos pesquisadores tornou-se um ator ativo na equipe de planejamento do programa de medição. Okay? E eles apontaram o benefício de fazer parte da organização e condução da pesquisa, afirmando que a capacidade de observar diretamente as necessidades acabou levando a melhores modelos e, claro, né, consequentemente, a melhores resultados. Então, concretizaram então um trabalho de pesquisação e comprovaram, né, segundo eles, os benefícios da realização de uma pesquisação em uma organização. E para concluir, né, o trabalho de Fernandes e Medina, os autores aplicaram uma pesquisação também para redesenhar o banco de dados com os pesquisadores participando ativamente do redesenho, ou seja, aplicando, né, ciclos necessários para melhorar a segurança dessa instituição. Os vários benefícios foram observados, especificamente a conscientização sobre a segurança e privacidade foi claramente aumentada, e a segurança do sistema, consequentemente, melhorada. E no que se refere aos casos de pesquisação deste trabalho, pessoal, são apresentados 2 casos em que utilizou-se pesquisação na empresa Ericsson, mais uma vez, né, com base nas experiências de alguns autores deste trabalho. Em ambos os casos foram relacionados a atividades sociais em que uma equipe de pessoas usa os métodos introduzidos. Quais foram esses casos? Análise de risco de segurança e um instrumento de elicitação para reunir objetivos, necessidades de informação e estratégias das partes interessadas para operacionalizar a estratégia de GQM. É interessante, né, mencionar essa questão da elicitação, né? Ou seja, eles buscaram implementar uma forma de provocar uma resposta ou reação nos envolvidos. Okay? Então, foi bem interessante a entender, né, esses casos de pesquisação que, neste momento, eu passo a fala então para o meu amigo Rodrigo para dar continuidade a essa apresentação. Ok, pessoal? Então, é isso. Um abraço a todos.